Você já percebeu que existem momentos em que tudo ao nosso redor parece gritar para desistirmos de confiar em Deus? Estamos na lição de sábado, dia 16 de maio, iniciando a lição de número 8 da Escola Sabatina, cujo tema é Vivendo pela Fé. E hoje nós vamos entender que a fé não é um sentimento passageiro, não é emoção, não é pensamento positivo. Fé é confiança em Deus, mesmo quando os nossos olhos não conseguem enxergar uma saída. Bom, e como de costume, vamos ler aqui juntos o nosso texto para memorizar. O texto está em Hebreus, capítulo 11, verso 1, e ele diz assim, preste atenção. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante. A Bíblia não define fé como aquilo que vemos. Pelo contrário, a fé começa justamente quando não conseguimos enxergar. A fé continua confiando mesmo em meio ao silêncio, à dúvida, às lutas e às dificuldades da vida. E logo no começo da lição aparece uma frase muito interessante dizendo que a fé é como o Wi-Fi, invisível, mas com o poder de nos conectar àquilo de que precisamos. E isso é verdade. Você não vê o sinal, não percebe os efeitos dele. Assim também acontece na vida espiritual. Nem sempre conseguimos ver Deus agindo imediatamente, mas pela fé continuamos confiando que Ele está no controle. A lição também faz uma pergunta muito importante. Como está a sua fé hoje? Talvez alguém esteja assistindo esse vídeo vivendo exatamente um momento de crise espiritual, de desânimo, de dúvidas ou até de enfraquecimento da fé. E uma das coisas mais importantes que vamos aprender nessa semana é que fé não significa ausência de luta. Grandes homens e mulheres da Bíblia também enfrentaram medo, dúvidas e dificuldades. Mas sabe o que aconteceu? Eles continuaram escolhendo confiar em Deus. Você consegue perceber isso? Outro ponto muito importante da lição é entender que a fé não nasce naturalmente de nós. Você sabia disso? A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, ou seja, até a nossa capacidade de confiar no Senhor já é uma obra da graça dele em nossa vida. Irmãos, isso é lindo, porque mostra que Deus não apenas pede fé, ele também fortalece a fé dos seus filhos. Durante essa semana, nós vamos estudar sobre a incredulidade, sobre dúvidas, sobre exemplos de fé verdadeira, o que Jesus ensinou sobre uma fé forte e também o significado da expressão a fé de Jesus. Vamos perceber que a verdadeira fé não depende apenas das circunstâncias favoráveis. A verdadeira fé permanece firme mesmo quando tudo parece difícil. E olha só, hein? O desafio da lição de hoje é esse. Não baseie sua fé apenas naquilo que você sente ou vê. Baseie sua fé na palavra de Deus, porque sentimentos mudam, circunstâncias mudam, mas Deus continua sendo fiel. Agora vamos pegar nossa lição e vamos anotar as 3 principais frases da lição de sábado, dia 16 de maio. Essa lição já começa fazendo uma pergunta muito séria. Como está a sua fé hoje? Porque falar sobre fé é fácil. Difícil é continuar confiando quando não entendemos o que Deus está fazendo. Existem pessoas que conseguem confiar em Deus quando tudo está dando certo. Mas basta chegar uma luta, uma crise, uma oração não respondida ou um momento de dor para a fé começar a enfraquecer. E é justamente sobre isso que vamos estudar agora nessa parte da lição anotada. E vamos estudar sobre isso ao longo da semana. Muito bem, a primeira frase diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha que impressionante essa definição bíblica da fé. A Bíblia não diz que fé
é enxergar primeiro para depois acreditar. Pelo contrário, a fé é continuar confiando mesmo sem ver. E isso é extremamente difícil para o ser humano, porque nós gostamos de ter controle, gostamos de enxergar resultados imediatos, gostamos de garantias visíveis, mas Deus trabalha muitas vezes justamente no invisível, no silêncio. Enquanto você não vê nada acontecendo, Deus já está movendo circunstâncias, preparando respostas, fortalecendo a sua vida espiritual e conduzindo situações que talvez você nem imagine. E sabe o mais interessante? A fé não é ilusão. A fé não é pensamento positivo. A fé é confiança na palavra de Deus. Quando Deus promete algo, nós confiamos não porque conseguimos enxergar, mas porque sabemos quem fez a promessa. Sabemos o poder do Deus que fez a promessa. E talvez alguém esteja assistindo esse vídeo exatamente nesse momento. Num momento assim. Parece que nada está acontecendo. Talvez exista uma oração antiga, um sonho, uma luta familiar, quem sabe, uma batalha espiritual ou uma crise emocional. E a lição, ela já começa nos lembrando que a verdadeira fé permanece firme mesmo quando os olhos não conseguem enxergar uma saída. Porque a fé se apoia no caráter de Deus e não apenas nas circunstâncias. A segunda frase diz assim: a fé é como o Wi-Fi, invisível, mas com o poder para conectar você ao que precisa. Não há dúvida, sem fé não há relacionamento com Deus. E essa comparação, ela é muito interessante. Você não consegue enxergar o sinal do Wi-Fi, você não consegue ver, mas você consegue perceber justamente os efeitos dele. Assim também acontece com Deus. Nós não vemos Deus fisicamente, mas percebemos sua atuação, seu cuidado, seu livramento, sua direção. Quantas vezes Deus já protegeu você sem que você percebesse? Quantas portas ele já fechou para evitar algo pior? Quantas respostas chegaram no momento certo? Quantas vezes você já recebeu forças para suportar algo que humanamente parecia impossível? Isso tudo é evidência da situação de Deus. E a lição, ela faz uma afirmação muito forte. Sem fé não existe relacionamento com Deus, porque todo relacionamento exige confiança. Imagine uma amizade sem confiança. Imagine um casamento sem confiança. Sabe o que acontece? O relacionamento se enfraquece. E espiritualmente acontece a mesma coisa. A fé é o que mantém nossa ligação viva com Deus. E é por isso que o inimigo ele tenta tanto destruir a fé das pessoas. Porque quando a fé enfraquece, a comunhão enfraquece junto. A oração perde força, o estudo da Bíblia diminui, a esperança vai desaparecendo e a pessoa começa a viver apenas pelo que sente ou vê. E hoje, nós vivemos num mundo extremamente emocional. As pessoas baseiam a fé nos sentimentos. Se estão felizes, acham que Deus está perto. Se estão tristes, pensam que Deus se afastou. Mas a fé bíblica não depende de emoção. A fé permanece mesmo em meio às lágrimas, mesmo durante o silêncio de Deus e mesmo nas crises da vida. A terceira frase diz assim: de fato, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E não é algo que produzimos por nós mesmos, pois lemos sobre a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso aqui é muito profundo. A fé não nasce naturalmente dentro de nós. Ela é um dom de Deus. Ou seja, até a capacidade de confiar no Senhor já é uma obra da graça divina em nossa vida. E isso é maravilhoso, porque mostra que Deus não abandona seus filhos na caminhada espiritual. Ele fortalece nossa fé diariamente através da oração, da palavra, das experiências e sabe o que mais? Até mesmo das lutas.
E olha só, presta atenção, perceba uma coisa. A fé cresce. Assim como um músculo precisa ser exercitado para ficar forte, a fé também amadurece através das experiências. Existem situações que Deus permite não para destruir você, mas para fortalecer sua confiança nele. Muitas vezes queremos uma fé forte, mas não queremos passar pelos processos que fortalecem a fé. E quase sempre é nas lutas que aprendemos a depender mais do Senhor. Durante essa semana, vamos estudar sobre isso, sobre as dúvidas, sobre os exemplos de fé, sobre a fé ensinada por Jesus. Vamos aprender tudo isso, então prepare o seu coração, estude a lição diariamente. E uma das maiores lições que vamos aprender é que fé não significa ausência de dificuldade. Essa é a questão da lição dessa semana. Fé significa continuar caminhando com Deus, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. É isso que você vai aprender durante essa semana. Então fique aqui no canal, se inscreva, ative as notificações. Ative as notificações porque você vai ser avisado toda vez que um vídeo novo for lançado aqui. E olha só, talvez hoje Deus esteja chamando você exatamente para isso. Parar de viver apenas pelo que sente, pelo que vê ou pelas circunstâncias e começar a confiar mais nele. Confiar profundamente nele. Porque sentimentos mudam, pessoas mudam. As circunstâncias, como eu já disse, também mudam. Mas o nosso Pai, ele continua sendo o mesmo. E é esse mesmo Deus que continua cuidando de você em cada detalhe. Forte abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.